Boa noite, pessoal. Aqui quem fala é a Karen Rodrigues, a Nave Galáctica. Hoje a gente tem um convidado especial e vai ser uma babadeira, porque vocês vão aprender muita coisa muito bacana relacionado à ufologia e principalmente à arqueologia perdida. Então, eu trouxe aqui um escritor de livro, publicitário também, artista plástico, Daniel Robles. Ele escreveu um livro chamado deixa eu colocar aqui o livro para eu não. Do ouro ao euro, 300 anos de escravidão, uma viagem pela história da humanidade com os deuses. Bem-vindo, Daniel. Oi, Boa noite. Karen. Boa noite, tudo bem? Boa noite a Tudo bem? todos. É um prazer estar aqui com vocês e vamos conversar, vamos falar a respeito do livro, até dando uma ajeitadinha. Na verdade, não são 300 anos de escravidão, são 300 mil anos de escravidão. Nossa, 1000 anos? 300 mil anos, é onde a gente se encontra nesse momento, um pouquinho mais até, a gente poderia falar uns 350 mil anos, né? Mas para ficar mais redondo, eu decidi colocar como 300 mil anos. E dentro de uma história, da onde eu fui fuçando algumas coisas, mas antes eu vou falar um pouquinho de mim, né? Como você comentou, eu sou um publicitário, um ex-designer. Acabei saindo, conseguindo sair da área e comecei a me dedicar a esse projeto, na verdade, que era uma coisa que me incomodava há muito tempo, que sempre foi minha pergunta desde criança: por que o ouro é o objeto mais valioso até hoje, o mais cobiçado, né? Qual é a origem do ouro? Porque até então não existia nada que confirmasse isso, né? Dentro de estudos não existe essa informação, na verdade. E também a origem da escravidão, que até então a maior parte das pessoas tem uma pequena ideia que a escravidão surgiu no Antigo Egito, mas ela é muito mais antiga do que isso, né? Então, reunindo essa parte minha de curiosidade que eu queria fuçar, infelizmente, há anos atrás a gente não tinha acesso pela internet, né, de desenvolver qualquer linha de raciocínio, porque não tinha informação. E depois, com essa abertura, com a inserção de vários programas, várias palestras, algumas evidências que foram colocadas, aí fica mais fácil de você ir desenvolvendo um conceito. E foi em cima disso daí que eu trabalhei, né? Então, a princípio, do ouro ao euro, o título, né, dá para imaginar que a gente vai ter uma história desde o surgimento do ouro até os momentos que a gente está com o euro, que nada mais é do que o próprio ouro em papel, né? E essa viagem da história da humanidade, com a participação dos deuses, que nós sabemos que esses deuses eles existiram, existem e estão, né, de alguma forma, nos monitorando. Aí tem toda uma explicação. E o grande lance desse livro é assim: normalmente a gente vê um monte de programas, um monte de palestras, um monte de informação fragmentada. Eu consegui, no livro, reunir todas essas informações e colocar dentro de uma linha de raciocínio mais inteligível, né? Onde você começa a fazer os links de cada capítulo com o que aconteceu anteriormente e depois dando sequência. Então, o livro, baseado, logicamente, em 3 nomes, que é o Efraim Speiser, o Samuel Kramer e o Zecharia Sitchin, que trabalharam praticamente dentro da mesma linha, né? Então, 2 estudando as tábuas de argila sumérias, e depois com o Sitchin interpretando, né? Então, a hora que você pega essa interpretação, você começa a entender, já que esses antigos deuses estiveram aqui com o objetivo de minerar ouro, isso escrito nas próprias tábuas, né? Isso daí está escrito cuneiforme, falando exatamente isso. A partir do momento que eles vieram minerar e houve a necessidade de trabalho
de outros seres ajudando eles, porque eles era uma força-tarefa que estava aqui na Terra. Aí eles quiseram envolver outras pessoas para ajudar e não tinha nada. E aí a justificativa da criação ou de um aprimoramento de um ser que já existia, que a gente pode considerar, se é o Neandertal, se é qualquer outro Homo que a gente conhece, um deles foi, para ajudar nesse processo. E aí a manipulação genética até chegar num determinado cidadão que ia servir esses seres para ajudar a mineração, ou era carregando ouro, ou era cavando, enfim, fazendo qualquer coisa. A gente pode imaginar que a tecnologia dos caras era bem avançada, né? É avançada e era já bem avançada, e talvez que a escavação não era tão necessária, mas o transporte disso provavelmente. E aí precisava daquela galera toda, né? Vamos colocar uma cesta nas costas desse povo e vamos fazer trabalhar. Então a gente vê aí o surgimento, né, do ouro sendo visto por esses seres, né, os que foram desenvolvidos geneticamente, observando esses senhores e vendo que o ouro era muito importante para eles, né? Só que de uma forma ou de outra você tem que imaginar que o ouro era tecnologicamente interessante para esses seres. Ele não tinha o valor que a gente dá monetário, né? Mas, por outro lado, adornava esses deuses, né? Então, tem muitas peças que a gente vê distribuídas, não só na Suméria, mas pelas Américas aqui também, que os deuses usavam o ouro como peças de adorno. E aí o sujeito começa a observar e fala assim, nossa, isso daí deve ser muito legal, vamos ver em que momento que a gente pode se apossar disso, né? Em determinado momento também a gente tem na história da interpretação do Sitchin, que ele fala que em determinado momento os Anunnaki foram embora, né? Abandonaram a Terra e ficou só os manezinhos aqui, meio que sem saber o que fazer com o ouro, mas tinha um valor de troca, lógico, né? Se era um metal precioso, passou até a ter o formato de moeda posteriormente, né? E que isso adornava os reis, quem ficou para rei, para os nobres, né? Os soberanos da época, que se apossavam desse metal. Isso trazia, além de poder, a possibilidade de montar seus exércitos, ter cidadãos trabalhando para eles, né? E remunerados de alguma forma, que eu acredito que nem era o ouro, né? Então se trocava as coisas por comida e um lugar para morar, enfim. E a história ela vem seguindo essa linha de raciocínio, onde eu falo isso no primeiro capítulo, que é o nascimento, né? E depois passando para os próximos capítulos, o seguinte eu comento sobre água, fogo, terra e ar, que ela tem uma ligação direta com o que foi visto por determinadas pessoas, né, no decorrer dos séculos, né? Então, entro no assunto, lógico, que tem um livro que foi retirado da Bíblia, que muita gente já conhece, que é o livro de Enoque, é base também do estudo do próprio Daniken, ele fala muito a respeito, onde o Enoque tem contato direto, né, com esses seres, ele vê a Terra lá de cima do espaço. Ele descreve alguns lugares por onde ele está passando, ele fala a respeito das nuvens sobre a Terra, enfim, é muito difícil da gente imaginar que alguma pessoa em sã consciência, né, mesmo porque não se alcoolizava na época, então falar a respeito de coisas que ficam tão distantes da nossa linha de raciocínio, né? Então é bacana você ter essa ligação. Então eu falo sobre os 4 elementos. Então, tanto visões que foram testemunhadas no ar, né?
O fogo que está relacionado com a visão de Ezequiel, né, da carruagem de fogo, da nuvem de fogo que ele vê, e saindo os seres com asas, assim como a água e a própria terra. Enfim, é uma posição sobre o que foi visto nesse período. E aí tem as sequências, né, onde... Desculpe. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Eu falo muito, tá? Você tem que me cortar. Né? Eu sei. Quando você citou que os Anunnakis, eles abandonaram o planeta Terra, e aí sobrou ouro, e aí a civilização que já estava aqui morando na Terra... desenvolvida, né? A gente era uma mistura dos Anunnakis, porque a gente tem assim na escritura bíblica que os homens andavam ombro a ombro com as divindades, com os anjos, né? Exatamente. Naquela época. Eles abandonaram, eles foram retirados, eles querem voltar? Como é que ficou essa história? Assim, dentro dessa linha de raciocínio eu faço uma colocação mais ao final do livro, que é um pensamento meu, uma reflexão minha, né? Em momento nenhum, durante toda a leitura do livro, eu não imponho ideias nenhuma, mas reflexões para as pessoas e questionamentos, né? Então, tem algumas respostas? Eu acho que sim, eu acho que tem algumas coisas que a gente pode chegar a alguma conclusão. Mas nessa questão específica, por algum motivo, eu acho que deixou de ser interessante para esses seres, né? E eles simplesmente deixaram o planeta, ou, entre aspas, né? Deixaram parte do planeta, mantiveram alguns seres deles, né? Para monitorar e para meio que colocar ordem nessa civilização que não deu muito certo, né? Que a civilização humana ela ainda está deixando a desejar. Mas de qualquer forma, acredito que vai haver um retorno. Só que eu não sei se são os Anunnakis que vão. Eu não tenho essa resposta, né? Quem é que pode afirmar que os Anunnakis eram os deuses bons, né? Ou o Deus principal, o Deus bom? Porque fica essa pergunta para a gente, e isso, se eu imaginar que alguém tem essa resposta, eu vou adorar, que eu também não tenho essa resposta, né? Mas acredito que vai ter um confronto aí entre deuses e entre dois tipos de linhagens, né? As que são benévolas e as malévolas, elas estão numa disputa. Isso daí a gente tem sentido no decorrer da nossa história, né? Existe uma briga profunda, muito forte em relação a quem vai dominar a nossa civilização, quem é que vai tomar posse da gente, ou se a gente vai deixar que alguém tome posse, ou a gente se empodere disso, né? Mas está mais lá para frente. Aí, seguindo essa linha de raciocínio, eu passo para a expansão dos deuses, né? Esses deuses eles não estiveram só na Suméria. A gente vê evidências desses deuses em todo o planeta, né? Então, através da arqueologia proibida, você vê a presença deles, isso na Índia, na Indonésia, na Austrália, em todas as Américas, tem sempre um pontinho, Europa, né? Em todos os lugares eles deixaram a sua marquinha e falaram assim, nós estivemos aqui, agora vocês têm que estudar a respeito disso daqui, pesquisar mais a fundo, para descobrir o que a gente deixou aqui para vocês. E aí vocês têm que fazer comparações com outras coisas, né? E concluir, chegar a algum ponto que possa concluir, chegar a um ponto em comum, né? Então, essa expansão ela se deu em todo o planeta. Aí o ouro sempre está presente. Se você for ver as civilizações aqui das Américas, né? Então você tem desde lá dos Estados Unidos, da América do Norte, América Central, aqui também, locais onde esses deuses estiveram, são locais onde tinha e ainda tem uma quantidade de ouro muito elevada, né?
Então, no livro eu coloco até aqui no Brasil os principais locais onde estão as nossas jazidas, são os locais onde tem as principais tribos indígenas, né? E são os locais, que não é uma coincidência, de maior número de avistamentos que a gente tem no Brasil. Então, se você for analisar no desenho que eu fiz, no mapa que eu apresento, não é um mapa meu, inclusive, é um mapa do órgão competente brasileiro, que determina os locais das principais jazidas. Aí, por exemplo, uma delas está em Ourilândia, né, local onde tem muitos avistamentos. Aí você já vem aqui mais para próximo da Serra do Roncador, onde você tem as tribos Chavante, os Caiapós um pouco acima. Os Caiapós, por exemplo, tem a festa deles, de Bep Cororote, né, que eles fazem todo ano, festejo a vinda desse ser, e com as vestes que parecem um astronauta, né? Então é bem curioso isso daí, a gente pegar e fazendo essas relações. Muita coisa que tem no livro são situações que boa parte das pessoas conhecem. A gente que está, eu por exemplo, eu já fui espectador, né? Eu me transformei num escritor agora há pouco tempo, mas eram perguntas, eram questionamentos, eram pesquisas que eu fazia, então as pessoas que lerem vão ver que tem uma relação, mas sempre vai haver uma surpresa ligada a isso, né? Que são pesquisas próprias, onde eu exponho essas situações. Eu vou deixar você perguntar alguma coisa que eu estou falando demais. Tem. Aqui no Brasil, a gente sabe, a gente tem muitos mistérios também, como tem no Peru, no Egito, e aqui no Brasil a gente tem os mistérios ali da Serra do Roncador, que teve Sim, toda a história do Fawcett, que sumiu. E aqueles índios chavantes, eles são bravos. Eles não deixam adentrar ali naquilo. Dá para perceber que eles são guardiões de algo, né? E que sim, realmente sim. ali tem uma passagem intraterrena. Mas a minha pergunta é relacionada a isso. É, eles foram embora, eles abandonaram e o interesse deles era o ouro, a mineração do ouro. Foram embora e a gente continua escravo de um sistema totalmente precário, espiritual e materialista, né? Bem E aí você materialista. falou que essa guerra está tendo, que está bem óbvia, né, entre o bem e o mal, mas que a gente da espiritualidade sabe que o planeta Terra está entrando numa frequência mais elevada em tudo Tá. que é do Criador, que tudo é para evolução. E Uhum. as almas que estão encarnadas agora aqui, elas vão ter que escolher realmente o que elas querem seguir, né? Uhum. Ou avançar e evoluir, ou vão para planetas mais primários. Uhum. Então, minha pergunta é, toda essa história aí a gente não pode falar o nome, né? Dessa manipulação dos reptilianos, draconianos, que eles querem, que a gente é uma bateria de energia, né? Negativa, para eles, por isso que o sistema age contra a humanidade, tudo é ruim, tudo é péssimo, e foi mexido em tudo, desde música, todas as estruturas, política, medicina, tudo para deixar a gente pior, É não lógico. melhor, como pessoas e como nada, né? E egoístas cada vez mais. Os reptilianos, os draconianos, eles entram aí no teu livro ou só fica devido Não, aos eu não chego anotados? eu não chego a comentar a respeito das linhagens, né? Então, a única coisa que eu comento aqui, que são as experiências da Merlina Marquand, que é da Austrália, as experiências da Graça Pimentel, né? A Graça até há pouco tempo ela falou assim, Daniel, quando você vier para o México, eu vou te levar lá no portal onde eu frequento e tal, você vai ficar alucinado com os orbes que descem ali, que é maravilhoso. Aí é aquela coisa de aguardar a oportunidade, né? Lógico que eu quero. Mas em relação às linhagens, de verdade, eu imagino que deva ter aí uma certa quantidade delas, e eu não especifico, de verdade eu não consigo especificar. Então, uma delas que eu imagino, que aí é uma leitura até mais complexa, que é o livro de Urântia,
que traz muita informação, mas ele é muito complexo. Eu acho que está além da minha capacidade de entender as coisas, que ele é bem complexo. Mas você tem ali, inclusive as divisões, no fluxograma de Urantia, você vê várias situações, né, com seres diferentes atuando nesse espaço dentro do universo. Então, a partir do momento que eu não quero assumir ou identificar uma linhagem, eu acho super honesto, inclusive comigo, porque se tiver alguém que saiba quais são as linhagens, tem alguns livros que falam sobre tipologia alienígena, mas eu acho que está muito vago tudo. As pessoas não, eu acho que não dá para afirmar ou confirmar nada, né? Então eu imagino dessa forma que te falei. Eu acho que existe uma linhagem de seres benévolos, ou duas ou três que trabalham em benefício, né, de todos os seres. Existe as malévolas que estão ali para atrapalhar tudo, para não deixar com que essa principal influencie a gente, né? Porque Então, eu penso assim, Daniel, se os Anunnakis largaram a gente, deixou a gente aqui, tudo híbrido, mescla deles, escravo, com consciência mínima, né? E o Criador que tudo deixou isso acontecer. Outra raça que quer aproveitar eu da acho que a gente, escravidão, eu acho que a gente foi até em algum momento manipulado geneticamente outras vezes por uma segunda linhagem, sim, né? tenho Então certeza. eu não tenho certeza de nada, eu não posso. Mas disso eu tenho certeza que sim. Porque assim, se você imaginar que os caras vieram aqui, puseram a gente só para trabalhar e carregar ouro, né? E para não pensar mais nada, não ter nenhuma atividade intelectual melhor, e que a gente conseguiu evoluir do nada, né, absoluto, a gente era para estar pendurado comendo banana em casca em galho de árvore, né? Então, se nós descemos da árvore e passamos a fazer isso daí, a gente ia subir de novo. Então, a gente conseguiu ter um desenvolvimento um pouquinho mais largo. Tem até um lance que não está no meu livro, que é bem interessante. O Dan Burrish, que é um microbiologista americano, ele trabalhou na área 51, e numa entrevista dele, ele comenta que ele teve contato com 3 greys, né? Também não especificou raça, que não era possível identificar, apesar que um deles falou que era da região de... na verdade era um Zeta Reticuli, né? E um deles faleceu, e ele foi fazer os exames, e ele descobriu que o cara tinha 3 espirais no DNA. Sim. Ou seja, se você tem 2 espirais e consegue uma certa inteligência, imagina com 3, né? Então, possibilidade de conversar telepaticamente ou ter outros atributos muito mais desenvolvidos que a gente é muito grande. E aí, entrando nessa tua história, então, bacana. Em algum momento, algum deles, né, que a gente identifica, entre aspas, como reptilianos, tiveram, eu acho que, alguma influência para falar assim, não, vou fazer esse cara aqui gostar muito do ouro e trabalhar, fazer de tudo para conseguir o máximo de ouro, acumular o máximo de ouro que ele puder, e ser o cara mais bem sucedido do mundo, né? Então aí você vê que a hora que você entra no que é o outro capítulo, onde eu desenvolvo essa parte, essa linha de pensamento, que é onde entra a exploração, a evolução, inovação e revolução. Então, a partir do momento que começou a entrar o ouro como meio de fortuna, de acúmulo financeiro, você vê que tudo disparou, né? Isso num tempo que a gente tá um pouco distante, que passa até pela Revolução Industrial, né? Onde começaram a injetar muita grana, quem tinha
a posse do ouro, que a gente até imagina que os bancos são instituições recentes, mas elas estão funcionando como casa de câmbio antes, não tinha o nome de banco, e essas pessoas que possuíam metal, elas investiram em desenvolvedores, engenheiros e cientistas para chegar num ponto de enriquecimento fabuloso, né? Então a Inglaterra, que foi precursora, principalmente, acabou importando, inclusive, cientistas e engenheiros para outros países, né? Além das máquinas que eles vendiam para tudo quanto era lugar, né? E aí você tem, provavelmente, a influência desses seres reptilianos ajudando esses caras a irem mais de encontro com o material do que o espiritual, né? E aí você vê um monte de gente querendo se dar bem também, né? Então, se você é o dono do negócio e eu posso vender esse tipo de negócio para você, eu quero ganhar também, né? Então, aí as pessoas entraram nesse círculo vicioso, como a gente está agora, né? Então, todo mundo quer se dar bem. Quem é que não quer se dar bem, né? Então, até a ponto de você imaginar que você tem um outro processo também que entra nisso, que são os ingredientes de domínio, né? Que chegaram que foi a cartada final, ou está sendo a cartada final, que aí entra toda a mídia, ou eletrônica impressa, né? Os desenvolvedores. Então tudo é feito à base de mídia, tudo é feito para tirar a tua atenção das coisas mais importantes para achar legal, para achar que é legal. Você fica na frente de uma televisão assistindo só lixo, que as programações são muito ruins, né? Cinema teve uma caída. Hoje você não tem bons diretores, bons roteiristas, você só tem lixo passando no cinema. Televisão, noticiário, absolutamente todos provocando situações para que você acredite naquilo que não tá acontecendo, né? O próprio caso do Covid, né? Eu defendo, não sou teórico da conspiração, mas eu não acredito que essa história toda, não, né? Enfim, mas a gente está falando do livro, não estamos falando de situação política nem nada, né? Mas assim, eu vejo dessa forma, porque de alguma forma você tem as últimas décadas, eu estou com 67 anos, se eu puder voltar um pouquinho no tempo aí, as últimas 4 décadas, né, elas influenciaram as futuras gerações, que eram as crianças que estavam nascendo nesse período, de uma forma totalmente maléfica, sabe? Então você pega uma criança hoje que ela quer porque quer um iPhone, ela exige dos pais aquilo que ela quer, ela faz, ela consegue manipular os seus próprios pais, né? Então você tem um mundo meio que revirado em função da grana, né? Em função daquilo que é legal ter. O ter ficou mais evidente do que o ser, e mais importante, né? Então o ser foi esquecido, né? Quem eu quero ser, ou o que eu quero ter, né? Então a gente vê aí uma briga entre esses dois pontos, que é exatamente isso. Dá para chamar de o bem e o mal, né? Então você faz o yin e o yang. Enfim, é uma forma de você passar a querer entender. E aí, os exemplos que eu vou colocando no decorrer da narrativa, vai ficando claro, né? Cada ponto desse. E além desses pontos, o que eu gostei de fazer no livro? Eu pontuei todas as situações com as fontes. Então, quem quiser pesquisar cada fonte separadamente, consegue também, né? A leitura é super gostosa, super fácil, ela é coloquial, sabe? Eu não uso termo muito técnico ou português difícil.
para que as pessoas tenham acesso ao compreendimento, né? Não entendi o que ele falou. Não, vai entender, é tranquilo. Qualquer pessoa tem acesso à leitura e ao entendimento da narrativa, né? E aí... Daniel, e Tá, esse teu broche? Explica aí o que é esse teu isso broche para a daqui é muito galera legal. que não conhece. Eu acho que, deixa eu chegar mais perto, sem tremer, deixa eu ver, parei. Isso daqui é o avião Quimbaia. Aí você deve conhecer a história. Opa, deixa eu ver onde está desse lado. Foram acho que 13 ou 14 peças de ouro que foram encontradas em Quimbaia, na Colômbia, com o design como se fosse um avião, como esse daqui. Aí, se eu não me engano, eles pegaram 4 desses modelos e deram para engenheiros aeronáuticos, e eles fizeram em escala maior, colocaram o motor e os 4 voaram, os 4 com aerodinâmica. Então, isso daqui, os arqueólogos fizeram uma datação de 1000 anos, mas eu considero sempre que eles erram um bocadinho nas datas. Isso daqui deve ser mais antigo. E aí, como eu sou artista plástico, eu peguei e fiz a escultura, depois fiz o molde e eu produzo o aviãozinho Quimbaia, que é o símbolo dos teóricos dos antigos astronautas. Aí você vai ver isso daqui no peito do Däniken, você vai ver no peito Sim. do Jorge Tsoukalos, você vai ver na maior parte dos teóricos o símbolozinho dos teóricos, né? Aí eu falei assim, também quero ter, por que eu não posso? E você vende no e-commerce para a galera que quer? Não, eu vendo só pelo Instagram. Eu tenho uma linha de Instagram. produtos bem legais. Eu tenho a pedra de Roswell, Olha, o avião Quimbaia, eu tenho ele em broche e tenho também pingente. Normalmente eu faço as 2 peças. A que pedra de legal. Roswell também, pingente e chaveiro. Aí tem o alien, o rosto de um alien cinza. Outra coisa que eu também decidi não fazer nos produtos. Não acho que alien é verde, eu acho que alien é cinza, por isso que se chama grey, né? E aí tem uma linha de produtos bem legais, tem as camisetas que eu reproduzi praticamente todos os desenhos de agroglifos, então é só escolher o desenho preferido. O nome da loja é Aliens e UFOs, tudo junto, no Instagram, @Aliens e UFOs. Aí as pessoas que se interessarem podem dar uma olhada lá e conhecer toda a linha de produtos. Tem a dicasinha lá de como entrar em contato e pedir qualquer... Travou o microfone. Deixa eu esperar. É? Daniel, travou um pouquinho o Aonde que a gente microfone. parou? Você estava falando da dica lá de como comprar lá no teu Instagram. Tá, isso daí você tem como colocar... Não, é melhor falar. Então é Instagram, @aliensufos. É facinho de acessar e olhar os produtos todos. Bacana. É branco e preto, para quem não achar, é branco e preto o símbolozinho dele. Bacana. Ô Daniel, e Oi. esse livro, você foi intuído por alguma entidade para escrever? Isso Teve daí é muito... informação que chegou para você que não está nos livros, mas que você ficou ali pensando? Sim, Porque são quando a gente coisas... adentra, deixa eu só explicar para o pessoal, porque quando a gente adentra nesses assuntos, parece que a nossa intuição ela fica mais perceptiva até para escrever o livro, como se fosse um médium sendo guiado para escrever. Você teve esse lance? Então, vou te contar outra parte da história. Eu acho que eu devia ter uns 14 anos mais ou menos. Eu vi o primeiro objeto não identificado na praia de Bertioga, praia de São Lourenço, na Bertioga. Até eu fui conversar com meu pai estranhou, porque meu pai nunca conversou a respeito disso comigo, né? Mas eu depois, próximo do final da vida dele, eu cheguei à conclusão que ele passou por algumas experiências, inclusive dentro da espiritualidade. Só que não abria, tinha medo, né? Mas eu comecei a observar esses objetos que não conferiam nenhuma identificação com o que a gente tem de tecnologia até hoje, né? Ou seja, fora avião, fora helicóptero, fora qualquer coisa.
Uma visão noturna, foi a primeira. E aí, para resumir, isso foi em 1967. De 67 até agora, em setembro desse ano, foram 14 avistamentos, sendo que 13 noturnos e um diurno. O diurno foi aqui sobre o Rio Pinheiros, aqui em São Paulo. Nossa. O objeto passou muito devagar na direção de Jundiaí. Em Jundiaí você tem um outro ponto, que é a Serra do Japi, que é um local de muitos avistamentos naquela área, né? E ele estava seguindo nessa rota. Então, hoje não, já tem algum tempo, eu não discuto mais a existência dos seres, né? De objetos voadores, inclusive, para mim é normal, é a coisa mais normal do mundo. Se eu bater de cara com algum objeto passando por mim, eu falo assim, nossa, que legal, mais um, né? E assim, esses avistamentos, que foram os 13 noturnos, dentre eles, 2 me chamaram muita atenção. O outro foi na Praia da Jureia, no litoral norte, e passou o que a gente chama de fireball, né? Que é uma bola de fogo que você poderia confundir com um meteorito, só que ela estava sobre a linha do horizonte no oceano, sei lá, vou chutar, vai 50 metros de altura, que não é nada. Só que era um objeto extremamente grande, ele provocava uma cauda branca, não era fogo. Então a ponta dele era amarela, reluzente, com uma tonalidade de laranja, e uma espécie de uma cauda branca. E ele passou, essa praia muito isolada, sem um único ruído, né? Ele atravessou de fora a fora até onde tem as montanhas, né? Que foi o campo visual que eu tinha. E no dia do Starlink, da última passada dele, que se eu não me engano foi em setembro, passou exatamente aqui em cima de onde eu moro, né? Eu estava no quintal, comecei a observar. Aí legal, vem toda aquela série de pontos do que eles chamam satélite também, que aquilo para mim não é satélite, fica fixo, aquilo fica passeando. E outros objetos começaram a circular, andar na perpendicular, voltar o caminho que eles vêm fazendo, né? Então no sentido contrário, como se estivesse observando o que está acontecendo lá em cima, né? E devia ter uns 4 ou 5 objetos diferentes dessa linha dos Starlink sobrevoando em torno deles. Então, que tem, né? E aí, voltando, chegando na sua pergunta. Uma vez terminado uma reunião de uns conhecidos aí de Jundiaí, eu perguntei para um dos meninos também que tem muita facilidade em ver objetos ou ter algum tipo de atividade sensorial que ele percebe que tem alguém próximo a ele. Aí eu perguntei para ele, falei assim, cara, por que você acha isso antes de escrever o livro, né? Eu acho que faz uns 3 anos isso. Por que você acha que a gente vê e outras pessoas não veem? Por que você acha que acontece isso com a gente? Ele falou assim, Daniel, a única conclusão que eu cheguei é que nós somos escolhidos, ou fomos escolhidos, para levar essa informação para as outras pessoas, né? Então isso faz parte de um plano de despertar, do despertar das pessoas. Então a gente tem que levar essa informação, independente da forma com que chega isso para a gente. E o livro é bem isso. Eu estava no meio da montagem da história, né, da narrativa toda, pintavam coisas do nada. Então de repente, como tem no livro também, que eu comecei a fazer uma análise sobre os geóglifos de Utah, né? Então você tem as figuras sempre com uma aura ou um brilho, né, saindo da cabeça. Aí fica a pergunta, da onde que os índios tiraram a ideia para desenvolver um cocar? Ah, é verdade. Né? Cocar você É. tem lá as penas assim.
E aí a hora que você pega o geoglifo e pega um índio com cocar, você vai ver que é exatamente a mesma coisa. É uma representação do que eles viram lá atrás, né? Aí Legal. você pega o testemunho do Ogemaki, que entrevistou o índio Paiute. Ele conta da história do povo dos Mussuvis, que eram do Panamint, né, da região do Panamint na Califórnia. Os próprios Hopi, né, contam as histórias de seres do céu que desciam em canoas voadoras, né? Então tudo tem a ligação. E aí você vai se municiando, você vai percebendo que tem coisas que entram do nada, né? Como se alguém tivesse aqui, fala assim, Daniel, fala sobre isso, ou então pesquisa isso que dá certo. E aí tem um monte de coisas que eu inseri no livro que são pesquisas minhas, né? E aí você vai se surpreender, a hora que você bate o olho, se pula para trás. A história que surgiu há pouco, estão falando há bem pouco tempo, isso talvez no Alienígena do passado, nos anos 80 eu já tinha essa sensação que eu fui estudar teologia para leigos, né? Que o que me interessava, porque tinha algumas coisas na Bíblia que eu não entendia, eu falei assim, eu preciso estudar mais isso. Até que um dia um dos meninos falou assim, escuta, muda alguma coisa na leitura dos textos, se você trocar nuvem, cada vez que aparece uma nuvem, se você trocar pela palavra nave, aí você cai da cadeira, porque se você trocar a palavra nuvem por nave, você passa a entender muito melhor todas as passagens onde aparece uma nuvem na Bíblia. É uma nave, né? Então Ezequiel estava sentado, de repente apareceu uma nuvem flamejante, né? Então é nave. O Elias, né? A mesma experiência. Moisés, né? Pega o pessoal, começa a atravessar o deserto, então ia uma nuvem em forma de coluna, né? Durante o dia e uma nuvem em forma de fogo à noite, né? Acabou, o sentido nuvem acaba explicando tudo. Aí a gente começou a estudar isso daí e falou assim, cara, isso daqui tem a ver com nave extraterrestre. Ele falou assim, não acredito nessas coisas, não vem com essa história. Mas a hora que você passa a pensar um pouquinho mais, você vê que você está num outro patamar, né? É É interessante. interessante porque a gente tem vários registros que outras civilizações, com tecnologias que naquela época não existiam, né? Vários monumentos também, como que construía, como que fazia o molde da pedra, como que encaixava. Então tem coisas assim que não tem explicação. O próprio Egito é um enigma, É. porque eles Nossa, desenhavam, pitografavam seres com cabeças diferentes, né? Na Índia, os deuses da Índia também, isso. um azul, outro cheio com a cabeça de não sei o quê. É. Então, ali dá para perceber que não eram humanos terrenos, né? O Adão Kadmon, que era outras raças, e mais o que foram deixando, né? Nas Olha que pedras, uniformes, tem muita coisa. O Eric olha só, Mandel fez um livro maravilhoso, né? Deus do Astronauta, que prova tudo. pra caramba. Ó, você quer ver um outro exemplo que eu acho super legal? Isso daí eu cheguei a fazer o cálculo, inclusive não está no livro, mas foi uma pesquisa que eu fiz, aí fiz um cálculo besta. Aí tem uma foto do Michel Telliger do lado de uma pegada fossilizada, essa pegada tem 1 metro de altura na Turquia. Aí eu falei assim, legal, então vamos ver um ser humano, né, da nossa estatura, nossa pegada tem 26 centímetros, um número 41, se eu não me engano. Vamos transformar, vamos ver o tamanho que teria esse cara com pé de 1 metro. Aí eu fiz o cálculo, dá um cidadão com 7 metros e 40. Nossa. Aí você pega um bloco daqueles das pirâmides e coloca do lado desse sujeito de 7 metros e 40, você consegue imaginar que 2 deles carregam uma pedra daquela lá sozinho. Ah, os gigantes, né? Né? Então aí você tem que fazer esses comparativos, ser muito observador, né?
a ponto de falar assim, opa, tem alguma coisa aqui que está errada, vamos fazer uma continha. Aí faz a continha, tal, não sei o que, pô, aqui dá, né? Bom, a verdade está vindo à tona cada vez mais, se enxerga quem quer, né? Então, eu acho que as pessoas têm que pensar um pouquinho mais e se abrirem para novos conceitos, né? Sim, Então, eu acho que isso que o livro se propõe a trazer esses novos conceitos, né? E aí você simplesmente parar, ler com atenção, falar assim, putz, aqui tem algum fundo de verdade, né? Aí fala assim, quero ver, saber um pouquinho mais, onde é que está a fonte disso? Aí vai lá na fontes e referências, acha o canal correto, aí pesquisa a fundo, independente do resto do livro, pesquisa só aquilo que se interessou, né? E vai descobrindo coisas, porque a tendência das pessoas, que isso eu vejo muito nos grupos de ufologia, todo mundo quer uma resposta pronta, né? é, Então, dificilmente aparecem pessoas que fazem, pessoal, olha, descobriu tal coisa, né? Uh, Isso aqui me gerou uma certa dúvida. Alguém pode me explicar ou tentar explicar o que é isso, né? E esses grupos normalmente não têm uma moderação de pessoas do meio, né? Então, continuamos sendo curiosos, sendo moderados por curiosos. Eu mesmo tenho um grupo, só que eu sou muito chato em relação a isso, até para aceitar novos membros. Então, primeiro olho o perfil da pessoa, vejo se ela pesquisa alguma coisa, se ela tem coisas inteligentes que ela está publicando ali. Caso contrário, eu não aceito. Para ter gente perdida falando porcaria, eu acabo não aceitando. Mas é você ter responsabilidade sobre aquilo que você está afirmando, que você está apresentando, né? Um dia chegaram para mim e falaram assim, Daniel, você devia fazer palestra. Eu falei assim, gente, é muita responsabilidade. Você vai estar com um monte... É a mesma coisa que a gente aqui agora, né? uhum, Vai ter uma quantidade de pessoas que vão assistir isso que eu estou falando, e é como eu volto a colocar. Eu estou convidando as pessoas a fazer essa viagem, só que sugerindo para que elas questionem tudo que está escrito ali. Inclusive questionem a mim mesmo, né? Falei assim, Daniel, você escreveu um negócio aqui que eu não concordo. Legal, vamos conversar, né? Vamos ver o que eu escrevi. Se for necessário na segunda edição eu retiro, né? Porque é muita responsabilidade aquilo que a gente fala para essas pessoas, sim, né? sim. Então, As próprias tábuas sumérias, da maneira como o Zacarias Sitchin traduziu, tem uma galera que não concorda, né? Diz que ele distorceu o 12º planeta, aquela deusa que ele fala, que eu esqueci o nome, eu sempre falo o né? seguinte, O pessoal da Karen, gnose não concorda muito eu, e tem eu uma sempre outra opinião em cima dessa. Eles seguem mais a arqueologia tradicional, né? Mas não eu sempre dele. falo o seguinte, para esse pessoal que não concorda com si. Eles foram lá tentar traduzir alguma coisa ou foram interpretar alguma coisa? Porque é fácil, né? Um monte de gente falou que o Dani era um louco, que ele Sim, estava vendo coisa né? Aí vai falar que o Sitchin falava coisa errada, né? O cara estudou isso daí 60 anos, né? Ele, o Spacer e o Noah, os caras se dedicaram a vida a isso. Aí ele não tinha intenção nenhuma de chegar para as pessoas e fazer sensacionalismo com isso. Tem um monte de lógico. gente que faz ufologia sensacionalista aí que Ah, eu não gosto, eu não curto, e é o que dá né? mais view, né? Hoje a É informação, que porque nem chama você falou, atenção, né? pesquisar e se informar é Aquela interessante, é o coisa lá verdadeiro de... ponto. Eu Agora, adorei você chegar e colocar aqueles títulos, né, que o pessoal fala, por que você não coloca esses títulos? Não me interessa esse público também. Eu quero aquela pessoa que estuda, que quer se O áudio tá aprofundar. cortando Não, um pouquinho. tá cortando?
Tá cortando? Repete a pergunta, por favor, que cortou o áudio. A Repete a gente, pergunta, quando por favor, tem que eu não ouvi. o canal no YouTube, o pessoal fala que você não coloca aqueles títulos que chamam atenção e não sei o quê. Por quê? Porque vai vir um público que é raso, não estuda, não pesquisa, É, acredita em qualquer bobagem, vem falar besteira porque não entende. Então, esse público, para mim, não interessa. Me interessa, sim, não aquela interessa, pessoa que não lógico. tem conhecimento, que quer aprender, É, mas que vai pesquisar, é. né? Que vai pesquisar, vai fazer seu trabalho Mas ali à tem parte, muito, né? tem muita gente que está se interessando mais, está levando a sério, né? Então, adorei, inclusive, a resposta do Paulo quando vocês levantaram na live com ele a respeito lá do monolito, né, de Sim. Utah. Quando começou essa história, todo mundo adorou, todo mundo, nossa, ó, aconteceu, tal, não sei o que, eles estão chegando. Eu falei assim, gente, tem um pouquinho mais de, né, É, sensatez, né? Você precisa levar a sério isso. é Então, verdade, não fica acreditando em qualquer coisa. E é parece que verdade. é o que mais chama atenção para esse público são as coisas que. Ah, encontraram o dedo em um ET no trilho do metrô. Você vai acreditar? Não, né? O que o ET ia estar fazendo no Apesar que metrô? encontraram, a Anabel Sampaio falou, né, que encontraram aquela ser herbívora, né, de 3 dedos lá no deserto do Peru. Eu esqueci o nome que eles batizam, né, as múmias, mumificada, É, e ela era herbívora. Ela era humanoide herbívora com 3 dedos e o crânio alongado. Ali, isso. ali no Atacama. Não, desculpa, não é no Atacama. Onde tem a aranha, o macaco, ali no deserto, lá no Peru, Em Nazca, Nazca, Nazca. Nazca. Encontraram ela acho que faz uns 6 anos e a Anabel veio falar, né? E encontraram mesmo. E isso a galera não É fala, muito né? legal. A última que teve o congresso lá a respeito da múmia de Nazca, a Graça me mandou o vídeo, ele é cansativo, se eu não me engano, são 4 ou 8 horas de vídeo. É uma coisa Sim, absurda, é o congresso inteiro. Aí você segmenta e assiste aos poucos. Mas as sim, comprovações científicas estão todas na mão. Então, sim. se alguém fala assim, ah, fizeram isso daí de farinha, ou de gesso, ou qualquer coisa, mentira, está comprovado, né? Inclusive, das múmias tinha um ovo formado no ventre, né? Então, era um víparo, né? É muito legal isso. Então, assim, para quem quer descobrir novas coisas, é um universo Travou o na minha microfone de vida. novo. Um deles um deles é o céu e o outro são as coisas que estão abaixo da terra, né? Que são essas descobertas arqueológicas. Então eu troco isso por qualquer jogo de futebol que eu odeio ou qualquer programação boba de TV. Troco mesmo. Então eu prefiro ficar estudando essas coisas e desenvolvendo novas ideias, né? Bacana. Bom, Daniel, eu quero agradecer, né, você ter vindo aqui no nosso programa. Será bem-vindo em outras lives o ano que vem, né? E eu Eu que quero agradecer agradeço. o pessoal do TV Galáctica, Karen Rodrigues no YouTube, Espaço Galáctica Facebook, TV Galáctica no Facebook e Wagner Dorim, tanto no YouTube como no Facebook também. Quero agradecer vocês. Vou aproveitar e pedir para vocês darem bastante like, comentar bastante o que vocês acham dessas histórias que o Daniel está contando. Comentem bastante. E vou pedir para vocês também ativarem o sininho, porque o YouTube não está entregando mais para vocês que querem acompanhar os nossos canais, tanto do TV Galáctica como o Karim Rodrigues. Então, quem não se inscreveu, aproveita lá, escreve e comenta bastante, porque assim os robozinhos da internet vão entender que esse Isso, material tem que começa. chegar no maior número de pessoas possíveis. Daniel, gratidão pela sua presença. Gratidão. Posso dar o meu WhatsApp para quem se interessar pelo Lógico, livro? Tá. lógico. Então, eu estou em São Paulo, é DDD 11 98404 0033. Repete, Oi? repete. Vamos repetir. 11 98404 0033.
E uma novidade, gente, que eu consegui uma negociação bacana com os Correios, então o frete sai muito baratinho, tá? Então, Olha, e com uma novidade, já foram quatro exemplares, deixa eu mostrar aqui, quatro exemplares, um para a Austrália e três para a América. Então tá ficando um negócio bom das pessoas se interessando, né? Aí você vê a resposta que as pessoas têm para um novo título, né? bacana. Então é isso. Espero que eu consiga levar informação responsável com um conteúdo bacana para as pessoas. Essa foi a ideia principal. Bacana. E eu quero deixar um beijo para a Graça Pimentel, que é minha amiga bacana, né? Ela fala muito da arqueologia perdida, ela fez parte das escavações das pirâmides ali foi na Rússia, né? Parece que foi lá, Na Bósnia. na Bósnia, Na isso. Bósnia, é. Ela fez parte, então ela tem todo um conhecimento, Ela escreveu está um com livro outra também, expedição marcada, só que aí, né, mas ela já está travou. com outra expedição na ponta da agulha. Ah, bacana. Ela é demais, né? E ela é uma Adoro, simpatia em adoro pessoa. ela. Também, muito Então minha é amiga. isso. Então tá, Daniel, gratidão e um beijo para vocês. Pessoal, bom fim de semana e amanhã Karen responde e depois em seguidinha o Paulo Iannuzzi. Obrigado a Beijo, todos. gratidão.